Então, a minha dúvida é o seguinte: por exemplo, algumas pessoas eu visualizo que claramente estão se promovendo nesse assunto. Estão promovendo seus canais de YouTube, estão se monetizando, porque falar disso dá ibope. Estão se lixando para o que as pessoas estão sentindo, o que estão passando. Mas outras eu sinto que são, digamos assim, que elas mergulharam nessa hibernação, elas são vítimas da própria mentira. Eu acho que elas somatizaram essa mentira e se tornaram pessoas esquizofrênicas. Então, hoje, a questão é, essas pessoas elas estão mergulhadas tanto nesse assunto que elas se transformaram na própria mentira. Elas não contam mais mentiras. Elas representam a própria mentira. E aí fica muito difícil de você romper o elo, porque elas vão morrer mentindo, vão morrendo acreditando que elas estão numa verdade e não acreditam mais que estão vivendo uma mentira, não é isso? Deixa eu só falar para quem está chegando agora, gente. A Janine é uma psicóloga e ela vai nos ajudar aqui a entender melhor as pessoas que se envolvem no golpe, tanto aqueles que acreditaram, quanto aos que estão aqui que são apenas conhecidos dessas pessoas. Como você vai fazer o approach, como você vai chegar nela. Então agora eu vou abrir para perguntas. Eu queria saber quem é que quer fazer a pergunta, aí a pessoa se identifica, me diga se você é a vítima ou conhecido dela, conta um pouco do seu caso, das reações, para que a Janine possa refletir sobre o que você está enfrentando. Quem é que quer falar alguma coisa? Elas se tornaram a própria mentira. Eu caí nisso meio que de paraquedas. Eu fui chamado por uma pessoa que está muito doente e está nisso há 10 anos. E essa pessoa queria conversar comigo sobre um assunto muito importante e eu me propus ajudá-la. E ela me relatou esse fato. Ela não pertence a nenhum grupo no Brasil, ela pertence. A origem da inclusão nela nisso veio dos Estados Unidos e ela me reportou os acontecimentos, que há 10 anos ela foi colocada nisso, nos Estados Unidos, e que estava um momento de muita turbulência. E como ele está muito doente e ela tinha medo dela não conseguir chegar no dia que essas bênçãos chegassem, ela tinha medo de morrer antes, ela me pediu para eu começar a observar os passos e ficar por dentro de toda essa situação, que ela até então também ela não tinha muita informação. Bom, eu comecei a pesquisar, primeiro eu dei um Google para saber do que se tratava, da origem, de todos os acontecimentos do passado, comecei a pesquisar no YouTube, pessoas que começaram a falar do tema. No começo achei muito interessante, eu até fiquei um pouco embebecido quando eu comecei a ouvir alguns áudios, mas tudo mudou a partir do momento que uma determinada pessoa deu uma data, que disse que será o último final de semana pobre de suas vidas, ou de nossas vidas, alguma coisa. E eu fiquei bem atento àquele acontecimento e a coisa não aconteceu. A coisa vem acontecendo, está acontecendo, mas nunca aconteceu. E eu fiquei, assim, esperando o pronunciamento dessa pessoa, porque, assim, eu venho de uma família, de um lugar onde quando você dá a sua palavra, aquela palavra ela é cumprida, e a palavra não se cumpriu. E eu fiquei esperando a reação dessa pessoa, que na realidade não houve reação nenhuma, como se para ela aquilo fosse normal. E aí eu fui buscar todo um histórico, e vi que aquilo era uma coisa recorrente, e aquilo me assustou muito. E eu fui procurar outros vídeos, outros áudios, e vi que todo mundo pratica a mesma redundância. Algumas pessoas estão até entrando nesse assunto de operações para obter audiência em seus canais de YouTube. E quanto mais as pessoas falam, quanto mais as pessoas protelam esse tipo de bênção, mais elas vão conseguindo audiência, porque mais elas vão mexendo com a ansiedade das pessoas. Só que elas se esquecem que a ansiedade gera malefícios para a saúde, gera um ataque cardíaco, gera uma hipertensão, gera um derrame, e muita gente está ficando doente com isso aí. Então, a minha dúvida é o seguinte: por exemplo, algumas pessoas eu visualizo que claramente estão se promovendo nesse assunto. Estão promovendo seus canais de YouTube, estão se monetizando, porque falar disso dá ibope. Estão se lixando para o que as pessoas estão sentindo, o que estão passando. Mas outras eu sinto que são, digamos assim, que elas mergulharam nessa hibernação, elas são vítimas da própria mentira. Eu acho que elas somatizaram essa mentira e se tornaram pessoas esquizofrênicas. Então hoje a questão é, essas pessoas elas estão mergulhadas tanto nesse assunto que elas se transformaram
na própria mentira. Elas não contam mais mentiras. Elas hoje, elas representam a própria mentira. Quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem o que eu vou falar. É uma frase célebre do César Maia, que ele disse que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, essas pessoas estão mergulhadas nas suas mentiras, nos seus devaneios. As pessoas estão viajando nesses devaneios, ficando doentes, e elas não estão nem aí. Então, a questão é essa. Essas pessoas que estão vendendo isso, vendendo esses aportes absurdos, essas coisas absurdas, eu não sei por que o Ministério Público Federal já não atua efetivamente nesses casos, né? Porque você está tirando o dinheiro das pessoas. Não é uma doação, você está ali promovendo uma troca. Então, até que ponto as pessoas realmente que estão liderando isso, elas são maléficas, estão fazendo mal, ou elas realmente estão mergulhadas nessa mentira e se tornaram pessoas esquizofrênicas? E aí fica muito difícil de você romper o elo, porque elas vão morrer mentindo, vão morrendo acreditando que elas estão numa verdade e não acreditam mais que estão vivendo uma mentira, não é isso? Essa é a realidade triste, né? Mas eu vou fazer uma pontuação aqui. Na verdade, o comportamento, ele não é esquizofrênico, tá muito mais compulsivo, obsessivo-compulsivo, né? Para uma ideia, né? A gente fala que é um apego exagerado, né? A algo, alguém, Só vou lhe cortar, né? Me perdoe só lhe cortar um pedacinho só, um adendo. Você acha que eles estão trabalhando o que existe de mais latente no ser humano, que é a ganância? Então, o ser humano, por ter essa essência de ganância, eles trabalham essa ganância, independente de religião, de credo. As pessoas são gananciosas e essa ganância é que está matando essas pessoas. Olha, como é que eu posso dizer para vocês, né? Eles são, particularmente, eu acho, né, e grande parte da psicologia dos psicólogos acham que eles são psicopatas. O perfil deles é um perfil totalmente diferente da vítima, né? Então, assim, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. É um perfil que tem intenção. A vítima é uma intenção diferente, ela vai pela fé, ela é movida por tantas outras coisas. Quando eu falei da ganância, eu até fiz uma pontuação, não é uma ganância de querer muito, é uma ganância de querer mudança, porque o ser humano hoje, ele está cansado também, né? Ele está cansado de trabalhar muito, receber pouco, de querer mudar a vida. Então, quando eu falo dessa ganância, eu falo que tem muita coisa na vida do ser humano precisando mudar. Então, às vezes, essa fé, ou essa autoridade religiosa, ela entra oferecendo isso e se torna, para quem é vítima, uma ganância de querer tudo ao mesmo tempo, porque o pacote vendido é de que a vida da pessoa vai mudar 100%, não é? É como se a pessoa fosse tornar algo do lado de Deus, digamos assim, né? Então, quando eu falo da ganância, eu falo na questão social que a gente vive mesmo, né? O indivíduo hoje em dia tem problemas sociais sérios, eles não conseguem, por muitas vezes, eu sei que tem gente que cai no golpe e que é médico, que é advogado, enfim, a gente sabe que isso independe da classe social, mas o ser humano, mesmo com dinheiro e querendo mais, ele deseja felicidade, ele deseja poder. Então são essas ganâncias que eu estou falando, né? Agora, isso é muito triste, né, José Ricardo, porque assim, mesmo quem tem muito também adoece emocionalmente, e quem tem pouco também. A diferença é que um tem mais recursos e outro tem menos recursos. E às vezes quem não tem cai para a religiosidade, achando que nessa fé tudo vai mudar, né? Porque a promessa é de que a pessoa cura tudo. Eu não estou aqui botando, gente, a questão da fé de cada um, tá? Eu acho que por muitas vezes a fé realmente melhora e transforma. Isso tem estudo, e isso já foi dito em hospitais de CTI, que a fé realmente melhora. Só que aqui a gente não está falando de fé, a gente está falando de golpe, né? Que a fé, às vezes, ela é usada como a má fé dessas pessoas, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que as pessoas adoecem. Esse é o meu foco de falar com vocês, né? As pessoas adoecem, as pessoas estão adoecendo antes de tudo isso, gente. E agora, com esse tipo de golpe, as pessoas não sabem lidar com antes, quem dirá com agora que estão vivendo, né? Assim, com a mentira, com a falta, porque se não tinha, fez doação de um dinheiro. Então, assim, lidar com essa mentira, lidar com esse desconforto, com essa promessa, e assim, essa gangorra da angústia, é muito ruim, né? Vem amanhã, não vem, vem semana que vem, não vem. E isso, para quem está dentro desse negócio, muito provavelmente é um sofrimento muito árduo, porque imagina que a pessoa, como você citou, né, tem
tem uma questão cardíaca, uma questão de pressão alta, de diabetes. Isso é um pico de sobe e desce absurdo. Então, assim, isso afeta a saúde da pessoa, sim, a saúde física e em paralelo, a emocional. Então, assim, a gente está falando de um cenário muito ruim, porque a pessoa tem uma perda financeira, ela tem uma perda emocional e ela tem uma perda física. Então, a pessoa fica, de fato, num lugar muito fragilizado. Provavelmente ela já entrou fragilizada, conforme eu falei, lembrando, né, de um ego desfortalecido, de uma autoestima baixa, de um autocontrole muito baixo. Então, se ela já entra com algum desses cenários e depois ela tem uma questão de financeira, depois emocional e depois física, ela está realmente numa situação muito ruim. E aí, para fechar, o que acontece é que não só a pessoa sofre, como a pessoa da família, as pessoas da família. E aí a gente vai ter famílias adoecidas. E aí a gente está falando de crianças que participam dessa família adoecida, que vão crescer nesse ambiente adoecido. A gente está falando de um idoso que acelera, às vezes, uma morte por conta desse cenário de uma família adoecida. Então a gente está falando de muita coisa, entende, gente? Então é uma coisa muito séria, porque as pessoas precisam limpar isso, né? Então, por isso a minha bandeira da psicologia aqui no grupo.